Olá, eu sou Luiz Guzmão, sou artista visual e artesã e venho trazer para vocês o projeto Passo a Passo do Morro do Careca bordado à mão, contemplado na Lei Aldir Blanc através do edital Saberes, Sabores e Fazeres, através da Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu vou falar um pouquinho sobre o bordado, sua origem e como ele chegou no Brasil. O bordado é uma técnica milenar que remonta de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. Os grandes responsáveis pela difusão do bordado pelo mundo foram os orientais. A partir do século VII, eles começaram a difundir o bordado pelo mundo, chegando à Europa no século XV. A porta de entrada do bordado na Europa foi pela Itália. A Itália foi responsável por uma grande variedade de bordados, entre eles o bordado renascença. O bordado já foi símbolo de poder e riqueza. A depender de como ele era feito, em qual suporte ele era feito, em que cor de linha ele era feito e para quem ele era feito, ele demonstrava uma hierarquia maior. Por exemplo, para o alto clero, para os imperadores, para os reis, as rainhas e os nobres. O bordado foi introduzido no Brasil através dos nossos colonizadores, os portugueses. Foi trazido pelas senhoras da corte e assim foi introduzido na nossa sociedade. O bordado chegou como condição de artesanato, ligado aos fazeres manuais femininos e só poderia ser usado para decoração, para enxovais, para o vestuário feminino, vestuário íntimo feminino e para enxovais de maternidade. As mulheres eram obrigadas desde cedo a bordarem seus próprios enxovais, o que fazia com que elas fossem afastadas da sociedade, de tudo que acontecia ao seu redor, fossem afastadas das decisões que eram tomadas na sociedade, porque elas eram obrigadas a ficar dentro de casa tomando conta não só dos seus afazeres domésticos, mas também bordando seus próprios enxovais. E isso ratificava a hierarquia de gênero e o patriarcado. Apenas os homens é que tomavam as decisões na sociedade. As mulheres eram impedidas de irem à escola. Elas não podiam se alfabetizar. Isso só começou a mudar depois que começaram a chegar revistas que vinham da Europa e que traziam nessas revistas, além dos motivos de bordado, florais e de decoração, traziam também os alfabetos. Com isso, as mulheres que já eram alfabetizadas ou pouco alfabetizadas começaram a alfabetizar as outras mulheres. A partir de então, e dentro do contexto em que elas viviam, elas começaram a querer ocupar mais espaços dentro da sociedade. A exemplo disso é a educadora Anísia Floresta, que lutou por uma educação exclusivamente para mulheres, para que as mulheres pudessem ter acesso à educação de línguas, de ciências exatas, ciências humanas. E assim ela foi a primeira mulher a ter um colégio exclusivamente para mulheres no Brasil. Nísia não era uma mulher à frente do seu tempo. Nísia era uma mulher que pensava em seu tempo e na condição das mulheres. E com isso ela lutou muito para que as mulheres pudessem ter uma condição de mais igualdade com os homens dentro da sociedade, como ocupar espaços públicos, empregos públicos e de comando, e pudessem assim escolher os seus próprios destinos, como ela mesma fez. Aos poucos o bordado foi se popularizando no Brasil e assim foi assumindo as características, a tradição, a cultura de cada povo. Dentro da nossa diversidade brasileira, cada povo tem a sua maneira de bordar, tem a maneira de fazer, traduzindo a sua história. Hoje o bordado não está ligado apenas ao fazer manual. O bordado não fica mais só dentro de casa. Hoje o bordado é a fonte de renda para milhares de mulheres que são chefes de suas próprias famílias. Hoje o bordado está inserido dentro da arte têxtil contemporânea, dentro da arte contemporânea. Muitas artistas, como eu, utilizam do bordado como uma via de subjetividade para expressão e resistência. E como maneira de exaltar nossa cultura, nossa tradição, é que eu trago um bordado à mão do cartão postal mais visitado da cidade de Natal e um dos mais visitados do estado do Rio Grande do Norte, o Morro do Careca, na praia de Ponta Negra.
O Morro do Careca é uma duna de 107 metros e leva esse nome justamente por ser semelhante à careca de um homem. O Morro do Careca já foi aberto à visitação, mas hoje é fechado com cercas por se tratar de uma área de preservação ambiental. Agora nós vamos aos pontos básicos e depois ao passo a passo do Morro do Careca bordado à mão. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, os meus contatos estão no final do vídeo. Obrigada! Pontos básicos. Ponto nó francês. Saia com a agulha no direito do tecido, enrole a linha 3 vezes na agulha e enfie novamente onde você saiu com a linha. Puxe a linha segurando, depois solte para formar o ponto. Repita quantas vezes forem necessários. Esse ponto serve para preenchimento. Ponto atrás, você vai entrar com a agulha no comprimento do ponto que você quer, voltar para o começo do ponto, entrar com a agulha, sair novamente na frente, no comprimento do outro ponto e enfiar a agulha exatamente onde você saiu com a agulha no primeiro ponto. E assim sucessivamente. Esse ponto serve para contornos. Ponto haste. Saia com a agulha no direito do tecido. Defina o tamanho do ponto que você quer e entre com a agulha no tecido. Saia com a agulha na metade deste ponto, puxando a linha para cima. Calcule a metade do ponto que vem a seguir e entre com a agulha, saindo com a agulha no final do primeiro ponto. E assim sucessivamente. Faça o ponto sempre segurando a linha para que não embole. Esse ponto serve para contornos e preenchimentos. Ponto corrente. Faça um pequeno ponto reto por onde passará a linha do primeiro ponto corrente. Vá à frente e calcule o tamanho do ponto corrente que você quer. Entre com a agulha e passe a linha por debaixo do ponto reto que você fez. Volte e entre com a agulha onde você saiu com o ponto corrente. Vá à frente e inicie todo o processo. Entre com a agulha, passe por debaixo do primeiro ponto corrente à frente e volte com a agulha para o início do ponto corrente. E assim sucessivamente. Esse ponto serve para contornos, para preenchimentos e para fazer letras. Ponto cheio. Faça o desenho que você deseja e contorne todo o desenho com ponto atrás. Faça isso com 6 fios de linha na agulha. O ponto cheio deve ser feito com 6 fios de linha ou com a linha de crochê. Após ter feito todo o contorno com ponto atrás, use pequenos pontos retos no interior do desenho. Esses 2 passos servirão para sustentar o ponto cheio. Após ter feito esses passos, comece a fazer o ponto cheio na metade do desenho para fora. Utilize pontos um junto ao outro, saindo sempre do lado de fora do ponto atrás.
Após ter feito a primeira metade, faça a segunda metade do desenho, completando e cobrindo todo o desenho. Ponto matiz livre. Faça o desenho desejado e saia com a linha no interior do desenho. Faça pontos intercalando pontos curtos e pontos mais longos. O ponto matiz livre não tem o compromisso de fazer pontos do mesmo tamanho. Você pode usar pontos longos ou pontos curtos, a depender do tamanho do desenho que você esteja bordando. Para matizar duas cores, você vai intercalar as cores e os pontos, sempre fazendo pontos um dentro do outro. Você pode intercalar vários tons de linhas, fazendo assim a matiz do ponto, matizando todo o desenho. Material. Nós vamos precisar de tecido de algodão cru, bastidor de 20 cm, tesoura, viés, linhas de meada, corrente de várias cores, cola pano, agulha de mão número 8, caneta termosensível ou lápis. Essas são algumas cores de sugestões para vocês utilizarem no bordado. Montagem do bastidor e areia do morro. Pegue um tecido 30 por 30, coloque o bastidor em cima do tecido, faça a marcação de onde será o desenho. Tenha uma referência para o seu desenho. Desenhe. Vamos começar pela areia, depois o céu, depois a vegetação e por fim o mar. Retire os dois bastidores, coloque o tecido por cima do bastidor menor e encaixe o bastidor maior. O tecido tem que ficar esticado como um pandeiro. Depois de escolhido as nossas linhas, a nossa paleta de cor de linha, nós vamos começar a bordar com ponto matiz livre a parte da areia, com pontos curtos para dar a sensação de volume, intercalando um ponto dentro do outro. Vamos fazer linhas guias com ponto reto. Para servir como guia para o nosso bordado. E assim vamos continuar bordando com ponto matiz até o término da areia do Morro do Careca, matizando os pontos e as cores. Pôr do sol. O pôr do sol nós vamos começar com ponto cheio. Vamos fazer uma pequena parte do ponto cheio e depois vamos começar a matizar as cores que nós escolhemos da nossa paleta entre os pontos. Começamos com as cores da paleta amarela, laranja e ocre. Vamos matizar intercalando os pontos com pontos longos, com 6 fios de linha na agulha. Observem que eu vou intercalando os pontos um dentro do outro, para que assim possa se obter o melhor degradê. As cores do pôr do sol devem seguir a sua referência ou a paleta de cor escolhida. Depois dos tons amarelo,
e laranja, vamos partir para os tons de lilás até azul escuro. Ainda com 6 fios de linha na agulha, vamos começar a intercalar as cores na parte amarela e laranja, começando a matizar o pôr do sol, escurecendo daí por diante. Agora vamos começar a utilizar 3 fios de linha na agulha, para que o degradê fique mais homogêneo. Após utilizarmos os tons de lilás, partiremos para os tons de azul. Eu comecei a parte azul com ponto cheio, com 3 fios de linha na agulha, pontos longos indo de um lado ao outro, até o final do desenho do céu. A partir daí, eu utilizei linhas de tons mais claros e mais escuros, de lilás e azul, para fazer a gradação tonal do céu, com 3 fios de linha na agulha, finalizando dessa maneira o bordado do céu. Vegetação. A vegetação nós vamos fazer toda ela com nó francês. Nós vamos utilizar pequenos nós franceses, com 3 voltas de linha na agulha. Podemos fazer juntos na mesma cor, ou podemos intercalar com cores diferentes. Eu utilizei várias cores de verde. Se você quiser fazer arbustos maiores e mais volumosos, faça diversos nós franceses juntos uns dos outros, ou pode intercalar com outros tons de verde. E assim vamos seguindo, cobrindo toda a parte da vegetação, fazendo áreas com mais volumes e menos volumes. Como eu queria fazer um pouco mais de volume em certas partes mais escuras da vegetação, eu utilizei uma linha de crochê mais grossa do que a linha de meada. Utilizei a linha Anne da Círculo na cor verde musgo, usando apenas 2 voltas de linha na agulha para fazer o ponto e uma agulha número 3, que é mais grossa que a número 8, deixando assim mais volume na vegetação. E assim eu segui sucessivamente até o final da parte da vegetação, sempre olhando a minha referência. Abaixo da areia do morro, eu fiz uma pequena faixa de areia. Utilizei para isso pequenos pontos retos e depois cobri com ponto cheio, para depois começar a fazer o mar. Mar e acabamento. Essas são as cores de sugestão.
Nós vamos fazer o reflexo do pôr do sol. O reflexo tem uma direção, ele não está na direção da areia, ele está na direção cortando a areia e parte da vegetação. Para isto, eu fiz uma setinha para me orientar. Para começar o mar, eu fiz todo ele com ponto cheio, em apenas uma cor de linha, com 3 fios de linha na agulha, fazendo assim a base do mar. Utilizei uma linha clara para poder depois escurecer um pouco mais o mar e fazer as nuances das cores. Fiz 2 linhas guias para me orientar no reflexo do pôr do sol. E comecei pela cor mais clara de amarelo que está no centro do pôr do sol. Feita a cor mais clara, eu tirei as linhas guias e continuei com um ponto matiz, com pontos longos, matizando assim todo o reflexo do pôr do sol no mar, me orientando pelas cores da paleta do pôr do sol. Após feito o pôr do sol, eu comecei a escurecer o mar. Escureci um pouco em ambos os lados do reflexo do sol. Também com ponto matiz, com 3 fios de linha na agulha. E assim eu fui seguindo a minha referência e também o meu gosto, intercalando os fios de linha, matizando as cores do mar. Utilizei uma cor mais forte de verde para dar maiores reflexos ao mar. Utilizei uma cor clara de azul para fazer a luz no mar na parte mais rasa. E assim terminamos o nosso bordado do Morro do Careca. Esses são os detalhes do nosso bordado. Agora vamos partir para o acabamento. Se ficar algum risco da caneta termossensível, é só tirá-lo com o ar quente do secador de cabelos. Depois vamos cortar todo o excesso de tecido do tamanho da lateral do bastidor. E depois vamos fazer piques em toda a volta do tecido. E vamos colar com cola-pano dentro do bastidor, por toda a volta do bastidor. Depois disso, utilizaremos um viés para dar o acabamento final do nosso bastidor. Eu gosto de deixar a parte do avesso do bordado visível. Quem não gosta pode cobrir com o tecido. Pegamos o viés e colamos por toda a volta interna do bastidor. Podemos secar com o secador de cabelos para adiantar o processo de secagem do acabamento. E assim concluímos o passo a passo do bordado à mão do Morro do Careca. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, meus contatos estão no final do vídeo, nos créditos.